no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que é o dia mau? Quero convidar aqui a nossa querida irmã Dagma, é minha cunhada, casada com o irmão de Débora, e ela esteve ontem aqui dando seu depoimento. Você vai ouvir um depoimento de dor, mas sobretudo de enfrentamento da dor sem perder a fé. E eu quero desde já agradecer, Dagmar, você ter vindo lá de Sumaré, retorna amanhã, seu esposo deve estar lhe vendo agora lá em Sumaré. Áureo, Deus te abençoe, um abraço para você, não é? E nós vamos orar por ele, por ela nesse momento, para que, como o Senhor a usou ontem aqui no testemunho que ela deu, possa igualmente usá-la nessa noite. Eu quero que você fique bem atento. Quero pedir que não haja movimentação de gente entrando ou saindo, a menos que seja realmente necessário. E vamos apresentá-la ao Senhor nessa hora. Deus bendito, que está a tua filha, Senhor, que juntamente com seu esposo, Áureo, tem aprendido a enfrentar uma dor tão forte, inimaginável, mas conseguindo manter a sua fé. Nós queremos nessa hora, Deus, apresentar a vida do casal diante do teu trono, Senhor. Ah, Deus, sem a tua graça, o que seria de nós? Sem o teu consolo, o que seria de nós? E eu quero nesse momento, Deus, apresentar a tua filha que vai nos falar, que ela seja a boca do Senhor e que o Senhor a revista com o poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Essa igreja é muito amada. Eu amo desde 78, quando foi a primeira vez que eu vim. O pastor não era nem seminarista na época. Era pequenininha a igreja, logo ali adiante, eu não me lembro, obrigada. Eu não me lembro o endereço, mas era uma igreja bem pequenininha. E eu vejo aqui alguns irmãos da época e traz muita saudade, que foi uma coisa muito marcante em minha vida. E foi através dessa igreja que eu conheci meu marido. Estou mandando um beijo para ele, falando que estou morrendo de saudade. E tem sido uma igreja, assim, uma segunda igreja para mim, realmente. Além da minha igreja da Conquista, uma segunda igreja para mim em amor. Eu quero ler um trecho com vocês. Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Esse versículo, o que tem a ver com a minha dor? Tem tudo a ver. Tem a ver o porquê eu estou aqui. A Mirela nasceu 10 meses e 7 dias depois do nosso casamento. Uma menina linda, amada, mas logo começou a aparecer os probleminhas de saúde. Tivemos muitas lutas, muitas. Eu não vou entrar em detalhes hoje, porque dói bastante e eu demoro muito
contando todos os detalhes. Mas, com 7 meses, eu engravidei do neto. E foi outra bênção, esse filho maravilhoso. A Mirella sempre teve a saúde não. Ela tinha algumas coisinhas, alguns ites. Rinite, otite, dermatite, tudo que tinha ite, até que veio bronquite. Quando veio bronquite, começou a ficar mais séria a situação. E não foi falta de cuidado. Nós cuidávamos dela e do neto com todo amor e carinho, com todo o recurso, porque nós fazíamos parte do instituto maravilhoso que nos dava toda a condição de tratar com os melhores médicos. Mas quando eles tinham 3 e 4 anos, eu tive um sonho. E nesse sonho eu enterrava os 2, eu sepultava os 2. E eu chorava muito, muito, muito. E eu acordei chorando e chorei por vários dias. Mas eu tive certeza que era Deus me mostrando que Ele levaria os 2 juntos. Como eu podia ter essa certeza? Como eu tenho essa certeza quando Deus fala comigo até hoje? Quando Ele me mostra alguma coisa. Eu tenho certeza quando vem com doçura e quando vem com paz no meu coração. Eu chorei, mas eu não entrei em desespero. E eu nem falei para ninguém. Mas aquela certeza foi aumentando na minha vida. Foi aumentando a cada dia. E como eu disse ontem, o amor que eu tinha por eles era muito grande. Só que daí eu passei a viver a cada dia como se não houvesse amanhã. Eu não sabia até que dia que Deus levaria os 2 juntos. Era um amor visceral. Aquela coisa assim de... Eles eram tudo para mim. Eu acho que nós 3 éramos uma máfia, sabe? Ninguém conseguia penetrar nesse mundinho nosso. O Aurinho era muito amado, ele nos amava muito, mas a relação que eu tinha com a Nete e a Mirella era só nossa. Era muito nossa. A confiança que nós tínhamos um pelo outro, o entendimento que a gente tinha era muito nosso. Eu posso até ter estragado um pouquinho eles, que eu mimei. Eu eduquei, mas eu mimei bastante. Mas eu não me arrependo por nem um minuto. Sabe por quê? Eu não fiquei devendo nada para eles. Nem um abraço, nem um beijo, nem um telefone, nem um telefonema, nem um bolo, nem o bolo à meia-noite, nem o lanchinho, o piquenique à meia-noite que a gente fazia no tapete da sala, quando nas férias. Eles podiam levantar mais tarde, mas eu levantava todo dia no mesmo horário. Mas eles queriam piquenique à meia-noite, e eu fazia o lanche, e a gente fazia piquenique à meia-noite, que para eles era o máximo dormir tarde. E a Mirella foi sempre com problema de bronquite. E quando a Mirella ficou mocinha, foi piorando. Em vez de melhorar, foi piorando. Todos os meses a Mirella ia para o hospital. Ninguém acreditava, até eles morrerem, ninguém acreditava que eles tinham realmente alguma coisa muito grave. Sabe por quê? A gente era muito feliz. Minha irmã mais velha falou um dia para mim assim, por que você não falou que era tão grave? Ninguém acreditava na prefeitura onde eu trabalhava, não acreditavam que era tão grave, porque eu chegava todo dia para trabalhar feliz. Eu tinha eles, eu tinha o Aurinho, eu tinha a Mirella, eu tinha o Neto. E eu tinha o Senhor junto comigo. Mas foi se agravando a situação da Mirella. E o Neto, quando ele começou a ficar com uns 8, 9 anos, ele começou, uma noite, ele teve uma crise de tosse, e ele fez esse movimento, todo duro aqui. E, a partir desse dia, ele começou a agravar e começou a ter convulsões. Ele não tinha crise de bronquite tão forte quanto a da Mirella, mas era mais perigoso. Por quê? Ele começava a ter, quando ele fazia à noite, eu já saía correndo, porque ele podia ter uma convulsão. E, quando eu não conseguia botar o oxigênio, que a gente já tinha tubos de oxigênio dentro de casa,
Quando eu não conseguia chegar a tempo de botar oxigênio no nariz dele e fazer ele acordar e respirar direito, ele tinha convulsão. Teve uma época que eu dormia do lado da cama dele. Quando o Aurinho trabalhava no Rio e nós morávamos em Arraial do Cabo, eu botava um colchão no lado da cama dele e dormia ali, de medo dele, de não dar tempo de eu chegar. Numa das crises, eu tentei abrir a boca dele. E eu pus o meu dedo para puxar a língua dele, ele quebrou esse dedo. Ele quebrou meu dedo, com a força da mordida. E todo o tratamento possível e imaginável, tudo que vocês possam imaginar de tratamento foi feito para essas duas crianças. Quando a Mirella precisava ir para o hospital, a Mirella ia mais para o hospital que o Neto. O Neto ia assim, ia e voltava. E a Mirella ia todo mês e ficava 3, 4, 5 dias. E dependendo da situação, chegou a ficar até 8 dias, 10 dias. Quando a gente levava a Mirella para o hospital, eu já levava, como eu falei ontem, eu levava todos os apetrechos junto. Porque no primeiro dia era grave, no segundo era grave, e depois ela ia saindo da crise. E quando ela saindo da crise, que ela podia começar a conversar e a comer, ela tinha o pijama bonitinho, ela tinha o lençolzinho bonitinho, o edredom bonitinho, a televisão, o videocassete, a revista, livro e todas as mordomias que eu podia dar. Muitas vezes eu nem tinha dinheiro. Eu arrumava dinheiro, mas eu falava, o que você quer comer hoje? E a gente fazia uma festa, porque as enfermeiras vinham comer com a gente. Quando eu vi aquele filme A Vida é Bela, alguém já viu esse filme, A Vida é Bela? Eu fazia mais ou menos isso para eles. Eu mostrava a beleza da vida, sempre. E quando a Mirella falava assim, mas mãe, eu tenho bronquite. Eu falava, Mirella, graças a Deus você só tem bronquite. Aquela menininha ali de 17 anos tem câncer. Mas bronquite é uma coisa terrível. O que melhora é cortisona. Cortisona acontece o quê? Incha o corpo. O inchaço dói. E a Mirella não passava um dia sem crise. A Mirella não tinha um dia que ela não tivesse chiado, aquele chiado forte no peito. Mas ela era a menina mais alegre que eu já conhecia, a mais feliz. O Neto, ele tinha um pouquinho de... Ele era mais quieto, um pouquinho mais de mau humor, mas a doçura do Neto refletia no olhar dele. Quem conheceu o Neto sabe do que eu estou falando. A doçura do olhar dele. Um dia, quando a Mirella tinha 22 anos, ela falou para mim assim, mãe, é pecado eu pedir para Deus vir me buscar? Numa semana antes disso, o Aurinho falou, Dagmar, a Mirella, eu falei, fica quieto, não me fale nada. Mas Dagmar, a Mirella, eu falei, fica quieto, porque eu estava sentindo que a Mirella ia embora. Mas eu não deixei ele falar. Eu não deixei ele expressar o que ele queria falar, porque eu não queria ouvir. Quando eles iam para o hospital, eu ficava orando e pedindo, Pai, socorro, mais uma manhã de misericórdia. Quando o Neto ia para o hospital, ele ia roxo, totalmente roxo, e todo fechado aqui. E eu botava ele sentado no carro, a Aurinho dirigindo, e eu ajoelhava no chão e ficava segurando a cabeça dele para ver se ele conseguia respirar. E eu ia chorando e gritando, Senhor, socorro, mais uma manhã de misericórdia. E eu ficava orando, Senhor, mais uma manhã de misericórdia. Hoje não, Senhor, mais uma manhã de misericórdia. E Deus me dava mais uma manhã de misericórdia. Quando a Mirella tinha crise, a gente sabia como tratar. Tinha as inalações, tinha as injeções, mas o Neto era sempre muito grave, era muito rápido. O atendimento tinha que ser assim, instantâneo, senão ele morria. Então, o Neto era sempre mais grave. Então, o desespero, quando a gente saía com o Neto, era assim, não vai dar tempo, Senhor, socorro.
Teve uma vez que nós levamos ele para o hospital, e ele estava muito ruim. E tinha um segurança imenso lá. E eu tentando tirar ele, o Aurinho na direção não conseguia tirar, eu fui tentar tirar ele, eu derrubei ele, e eu gritava para a segurança, socorro, ajuda, meu filho está morrendo. E ele não fez nada, ele foi apertar a campainha para chamar alguém para me socorrer. Até chegar alguém, eu já tinha derrubado o Neto no chão. E eu estava no desespero. A hora que o Neto foi atendido, eu voltei e agredi esse segurança com uma violência tão grande, que para mim eu acho que arrebentava ele pelo meu filho. Eu falei, meu filho está morrendo e você não me ajudou. Então a gente lutava por essas crianças com unhas e dentes. A gente chorava, eu clamava ao Senhor. Não foi por falta de oração, não foi por falta de médico, não foi por causa de tratamento. Era a mão do Senhor a cada dia, mostrando que ele ia levar. Ele não levou antes porque foi muita oração. Até que esse dia chegou da Mirella falar, mãe, é pecado eu pedir para Deus me buscar? Eu falei, Mirella, acho que não é pecado não, mas por que você faria isso? Ela falou assim, mãe, eu estou cansada. Eu estou cansada, mãe. Tudo dói em mim. As pernas dela todo inchado, o joelho inchado, o pezinho inchado, os braços, tudo doía muito. Quando a gente saía, de repente ela olhava para mim com aquele olhinho assim, eu já sabia. Eu abraçava ela, ela vinha toda apoiada, porque ela já não estava aguentando mais pisar no chão, de tanto que doía os pezinhos dela. Mas ela nunca reclamou. Nunca reclamou. A Mirella soube viver e soube morrer. Ela falou assim, mãe, eu estou cansada, mãe. Eu não vou realizar meus sonhos, mãe. Eu tenho tantos sonhos. Eu não vou realizar meus sonhos, mãe. Falei, Mirella, e eu, Mirella? Ela falou, mãe, você vai ficar bem? Porque você vai saber onde eu vou estar. Mãe, e eu já estava desesperada, eu já estava chorando, e ela falou, mãe, essa glória de Deus é tão maravilhosa, por que todo mundo tem medo de ir? Eu não tenho medo, mãe, eu vou com o pai, e eu vou pedir para o pai vir me buscar. Nós oramos juntas, e naquele momento eu sabia que Deus ia levar ela. No outro dia, fui na casa da Maria, da minha irmã, e falei, Maria, Deus vai levar a Mirella. Ela falou, não vai não, Dagmar, por que você está falando isso? A Mirella já passou por tantas e está sempre bem. Falei, Maria, ela está pedindo a Deus para vir buscar. E Deus vai vir buscar, porque Ele vai atender aquele coraçãozinho. E nós fizemos, nesse período de 1 mês e pouco, oramos muito juntas. A gente sempre orava muito juntas. Mas um dia, no aniversário dela, dia 27 de abril, ela passou mal, levantou com crise, não conseguimos fazer o que nós tínhamos planejado para o aniversário dela, tudo muito simplesinho, mas tudo com muito amor, não conseguimos. Ela recebeu um arranjo de flores, e uma das flores bateu no nariz dela e fechou de vez o pulmãozinho dela. Ela passou muito mal, não quis ir para o hospital imediatamente, mas ela sabia que ela ia, e eu sabia, e o Aurinho sabia que ela ia. No outro dia, a hora que nós levamos ela para o hospital, ainda nós conversamos. A última coisa que a Mirella falou para mim, eu já falei ontem, ela fez assim com a mãozinha, e eu enganchei a minha mão assim. E ela falou, mãe, te amo muito. E eu respondia sempre para ela, te amo por 2. Te amo mais que feijão com arroz. Foram as últimas palavras que nós falamos. Eu fui para casa, a hora que eu achei que eu ia para buscá-la, o pastor da minha igreja falou, irmã, o hospital ligou e pediu para a irmã não ir agora,
para ir 15 para 7 da noite. Eu falei, tá bem. Mas a hora que eu cheguei no hospital, que eu subi, o Orinho ficou lá embaixo, e eu subi, ela sentadinha na cama, sem roupa daqui para cima, e vários médicos ao redor dela, e o médico pediu para que eu esperasse. Eu já saí chorando, eu falei, Mirela, vai. Daí o médico veio falar comigo e falou que ela precisava, que ela estava com pouca oxigenação, que ela precisava ir para a UTI, eles iriam induzir ela ao coma para ela respirar melhor. E ela foi. E os medicamentos que faziam ela, qualquer pessoa sair da crise de bronquite, estavam fazendo efeito colateral na Mirela. Então, algum medicamento que eles usaram na UTI afetou a parte neurológica. Quando o médico me falou no outro dia que a pupila dela já estava fechada, por mais fé que a gente tem, por mais fé que a gente tenha, por mais confiança que a gente tem em Deus, a gente é humano e filho. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. E eu saí dali, uma irmã minha me pegou, levou para a casa da minha mãe, porque o Orinho queria conversar com o neto sozinho. E eu fui na casa da minha irmã e falei, Maria, Deus quer levar a Mirela, mas Ele não vai levar, a Mirela é minha. Ela falava, não, Dagmar, a Mirela é do Senhor. Eu falava, não, ela é minha. Briguei com Deus, e falei, ela é minha. Falei, leva meu sogro, que é velhinho, leva minha mãe, que é velhinha, mas a minha filha não. Ele deu a minha filha para mim, ela é maravilhosa, Ele não vai levar. E com essa determinação, eu saí e falei, Ele não vai levar. Isso era o sábado, às 4 da tarde. E daí eu saí determinada que Ele não ia levar minha filha, ela era minha. Ele ia curar minha filha e devolvê-la para mim. Apesar de ter avisado lá atrás que Ele levaria. Mas o coração fala mais alto. Muitas vezes fala mais alto que a nossa fé. E eu fiquei nessa resistência com Deus, numa briga daquela de corda, sabe? Ele puxando um lado e do outro, mas Deus me respeitou. Até na quinta-feira, na outra quinta-feira, quando um pastor foi na minha casa e falou, minha irmã, você tem que fazer a entrega. A Mirela é do Senhor. Se Ele quiser devolver a Mirela para você, para a irmã, Ele vai devolver. Mas se não, Ele vai levar e vai te sustentar. E naquele dia, na hora que eu fui tomar banho, embaixo do chuveiro, eu não sabia se era mais água nos meus olhos ou no chuveiro, porque foi o momento da entrega. Foi mais difícil do que enterrar a Mirela. Porque eu sabia que ele não ia ter reversão. Mas eu fiz a entrega. E Deus me sustentou. Tanto que na hora que ela morreu, às 10h30 da noite, isso era 6 horas da tarde, às 10h30 da noite, a Mirela morreu. Eu estava em paz. Eu estava em paz. Eu pude socorrer minha irmã, pude socorrer o neto. Mas meu coração estava em paz. E nesse período todo, em tudo isso, o Aurinho forte, confiante em Deus e me sustentando sempre. Se eu não tivesse esse companheiro que Deus me deu, seria muito, muito mais difícil. Eu sei que eu conseguiria porque eu tenho Deus. Mas seria mais difícil. E o Aurinho sustentando, ali sempre junto, companheiro de vida. E eu agradeço a Deus pela vida dele. E a Mirela foi, às 10h30 da noite, no dia 2 de abril. E Deus me confortou, nos confortou. Mas eu estou falando assim, pessoalmente, de uma forma tão maravilhosa
que é indescritível. Por mais que eu fique a noite inteira falando com vocês, não dá para passar para vocês o conforto de Deus no coração. A dor era grande, gente. A dor era grande, mas não teve revolta. Não teve desespero. Na noite que a Mirella morreu, foi uma senhora espírita na nossa casa. E ela falou, só quero fazer uma pergunta e já vou embora. O que aconteceu naquele velório hoje? Falei, o quê? Aquela paz no meio de tanta dor. Que foi aquilo? Não teve nenhum choro mais alto, não teve nenhum desespero. Como eu disse ontem, é uma coisa que não dá muito para explicar, mas foi a coisa mais linda e dolorida que eu já vi na minha vida. Quando no culto, foi a coisa mais linda. A presença de Deus ali. E a Mirella se foi, e nós ficamos, e quando eu não aguentava a dor, eu deitava, e eu chorava e falava, Senhor, eu não aguento mais, a dor é insuportável. E eu dormia num colo macio e quente, assim, ó. Eu sentia literalmente os braços, assim, bem grandes, macio e quente, que me embalava, e eu dormia. Em todo esse tempo, toda vez que vinha um sofrimento muito grande, e não precisava tomar remédio para dormir, eu só falava para meu marido assim, eu preciso dormir. Eu deitava e dormia. Isso não é humano. Isso vem de Deus. Esse sono que me restaurava, teve época de eu dormir 3 dias. Ele me acordava, falava assim, vamos tomar banho, tomar um lanche. Eu falava, vamos. Eu levantava, tomava um banho, ele me dava um lanche, eu falava, agora eu preciso dormir. Ele falava, tá bom. E eu voltava a dormir. Eu dormia até na próxima refeição. E ele me chamava e falava, vamos tomar um lanche. Eu falava, vamos. Eu falava, agora eu vou dormir. Então, quando a dor era demais, Deus me carregava no colo. Mas, quando a Mirella se foi, daí caiu a ficha. Não ia só a Mirella, o neto também iria. E quando eu falei isso para uma irmã minha e para uma vizinha, a vizinha sentou e falou, não acredito. Eu falei, é. Deus me mostrou que levaria os 2 juntos. Daí eu não tinha mais como lutar com Deus. Porque o conforto era tanto que eu sabia como eu ia passar a próxima dor. Ele não levou no mesmo dia, não levou nos mesmos dias. Ele levou na mesma idade. A Mirella e o neto tinham 1 ano e alguns meses de diferença. O dia que a Mirella fez 23 anos, ela foi para o hospital. E logo depois que o neto fez 23 anos, ele faleceu. Mas, nos últimos 2 anos do neto, ele já não tinha mais convulsões, ele estava feliz, ele estava na melhor fase da vida dele, tranquilo, trabalhando, organizando a vidinha dele, com uma namorada que ele amava muito, e era muito amado também. Ele comprou o primeiro carro dele, ele estava assim, ótimo. E eu falei, acho que Deus não vai levar. Se ele tivesse passado mal na nossa casa, eu ia pedir mais uma manhã de misericórdia. Mas ele dormia muito pouco fora de casa. E nesse dia 27 de setembro, ele dormiu na casa da minha mãe. E 3 horas da manhã, meu sobrinho ligou e falou, tia, o neto está desmaiado, até. O que eu faço? Falei, levem ele para o hospital imediatamente. Não façam nada. Até hoje, nem eu nem Aurinho sabemos exatamente o que aconteceu.
Eu perguntei algumas coisas para minhas irmãs, mas a dor delas é maior que a minha, porque elas se culpam. E a hora que eu falei, leva para o hospital, que nós estamos indo para o hospital. Mas a hora que nós chegamos lá, ele já estava morto. Ele morreu, ontem alguém perguntou, ele morreu de parada respiratória. Ele teve um desse... Só que a mãe não estava perto para socorrer. E não souberam socorrer ele. E ele morreu. Daí já me perguntaram, você não tem bronca das suas irmãs? Não. Não. Na época nós nem quisemos saber nada. Por quê? Era a mão de Deus. Mas a hora que a médica falou que ele chegou aqui morto, a mãe veio à tona. O coração de mãe voltou. E daí era eu e Deus outra vez. Eu falei, não quero ninguém perto de mim. Eu só quero que Deus me responda. Por que os dois? Porque a dor dilacera. E eu fui bem lá na esquina do hospital, de madrugada, 3:30 da manhã, e falava, Senhor, me fala, por que os dois? Por que eu? E eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu falava, não falo com ninguém enquanto Deus me responder isso, por que os dois e por que eu? Depois que chegou o pastor da minha igreja, com a minha irmã, e me levaram para casa. Mas eu não falava nada, eu só queria saber a resposta de Deus. E eles falavam comigo, falavam, não adianta, gente. Enquanto Deus não falar, eu não quero saber mais de nada. Deus fala comigo sempre, Ele precisa falar comigo hoje, por quê? E minha irmã, 6:30 da manhã, minha irmã falou assim, Dagmar, Deus está falando ao meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E quando Deus fala, a paz invade o nosso coração. E foi isso que aconteceu. Falei, amém. Deus falou. E eu sabia que era a voz dele, porque eu reconheço cada vez que ele fala comigo. E ele fala sempre. Foi terrível, foi dolorido. Vi aquele menino lindo de 23 anos. A Mirella, a gente se preparou vários dias, mas o Neto não. Pegou todo mundo de surpresa. Por mais que Deus tenha avisado, a gente nunca está preparado. E eu falei ontem também, que um pastor chegou para mim, eu falei, pastor Ney, e agora? Ele falou, agora louve ao Senhor, minha irmã. E eu fiquei muito brava, eu falei, como eu posso louvar o Senhor com o Neto morto do meu lado? Mas depois que passou, nós fizemos um culto de ações de graça pela vida da Mirella, pelos 23 anos de vida que Deus deixou a Mirella com a gente, que ensinou tanta coisa linda para nós, que ensinou a gente a ser pessoas melhores, que só deu alegria. Quando ela morreu, nós fizemos um culto de ação de graças na nossa igreja, convidamos todos os amigos dela, as amigas. E quando Deus levou o Neto, também nós fizemos. E nesse culto, o pastor perguntou se eu queria falar alguma coisa, e eu falei que naquela hora, que o pastor falou para eu louvar o Senhor, eu achava que eu não tinha como louvar o Senhor, porque meus 2 filhos estavam indo. Os 2 filhos ele levou embora. Mas que naquele momento, eu tinha como louvar o Senhor, sim. Porque os 2 estavam na glória. E que nós pudemos, eu e o Aurinho, deixar para os nossos filhos, mostrar a herança maravilhosa que foi a vida com Deus. E eu louvo ao Senhor, porque
Por mais, eu já tive outros momentos de dor, outros momentos que eu perguntei para Deus algumas coisas e Deus respondeu. E Deus me fez entender que eles dois nasceram para o louvor da glória dEle. E por isso que eu estou aqui, porque eu sou testemunha do amor de Cristo. Eu sou testemunha do amor de Deus na minha vida e na vida do Aurinho. Como eu consegui viver esses 23 anos, sabendo, 20 anos, sabendo que Deus viria buscar os dois. Porque quando Deus atua na nossa vida, Ele dá graça. E a graça de Deus nos basta. Eu sinto saudade deles, porque eles eram meus melhores amigos. Eles foram filhos maravilhosos. Eu tenho a dor da saudade, mas eu tenho a viva esperança de encontrar com eles no céu. No mês passado eu tive aquela gripe horrorosa, H1N1, e no hospital, a hora que eu estava bem mal, o enfermeiro que veio ministrar minha injeção falou assim: a senhora está com medo? Porque morre tanta gente com essa gripe, né? Eu falei, não. Se eu ficar, eu vou ficar com o Aurinho, meu marido. Se eu for, eu vou com Jesus, vou encontrar os meus 2 filhos lá. E essa certeza é que me dá coragem de viver a cada dia. E vou falar uma coisa muito séria aqui. Com alegria. Eu e o Aurinho somos muito felizes. Eu faço o trabalho de Deus a cada dia, com muita alegria, porque a graça dEle me sustenta. Eu queria cantar que essa louvor cantasse um hino. Tem como, Sara? Se não, tudo bem. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Fiquem aqui um momento ainda. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Quero dizer algumas coisas. Ouvir um depoimento desses certamente nos faz reavaliar a nossa vida. Quantas vezes a gente banaliza a vida? Essa bênção maravilhosa que Deus nos dá. Deixamos de dizer eu te amo para quem a gente ama. Dagmar e Auro não têm a culpa de não terem dito mais eu te amo, porque disseram o que puderam. Mas também me faz pensar no fato de que só é possível ter consolo por conta da presença de Deus. Só há uma pessoa capaz de trazer consolo no enfrentamento de um dia mau como esse que a nossa família enfrentou. Quando eu recebi a notícia do falecimento de Mirella, eu estava na Itália, tirou meu chão. Mas Deus consola. E só há uma forma de você, amigo, enfrentar consolo, ou desfrutar de consolo, é entregando sua vida a Jesus, abrindo seu coração para Ele, experimentar aquilo que o apóstolo Paulo disse, a paz de Deus que excede todo entendimento. É isso que Dagmar está provando, a dor da saudade, mas a paz que excede. Sabe o que é isso? É paz que não tem explicação. Não é fruto de medicamento. Não tem explicação. Que paz é essa? É a paz proveniente da presença de Jesus no coração. E você pode desfrutar isso. Você pode desfrutar isso. Eu quero encorajá-lo nessa noite a abrir seu coração para Jesus, entregar sua vida a Ele. Quero encorajar você, irmão querido, que talvez esteja aí com dificuldades relacionais. Acerta em nome de Jesus. A vida é muito curta, muito curta, muito curta. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, todos nós estamos fortemente impactados com esse depoimento, impactados com a firmeza que a tua serva, não obstante a dor que a gente não consegue imaginar, que ela e seu esposo enfrentam, mas ao mesmo tempo a dor da saudade encontra a paz que excede a todo entendimento. Muito obrigado pela vida de Dagmar, pela vida do Aurinho. Obrigado, Senhor, porque de uma forma que a gente não consegue compreender, a dor deles tem servido para curar e abençoar a tantos que estão sofrendo. Quantos já foram abençoados com o depoimento da tua serva em tantos lugares, Senhor. Que assim é na vida do crente. Glorificamos o teu nome na saúde, na doença. Glorificamos o teu nome na vida ou na morte. Tu és o nosso Deus para sempre.
Aleluia. Eu oro, Deus, pedindo que essa palavra modifique a vida dessa igreja. Deus, que o Senhor venha de uma forma profunda tocar corações, que haja mais dedicação, que haja mais vida no altar, porque o Senhor é digno. Oro para que aqueles que precisam hoje experimentar Jesus, que o façam. E nos comprometemos em dar a Ti toda a honra e toda a glória. Toda a igreja com a sua cabeça reclinada. Você quer experimentar a paz que excede a todo entendimento? Quer entregar sua vida a Cristo hoje, amigo? Quero convidá-lo a fazer isso. Levante sua mão. Você quer dizer, pastor, eu quero a paz de Deus no meu coração hoje. Levante sua mão em nome de Jesus. Alguém aqui quer fazer isso? Eu ouvi essa palavra, ela me abençoa. Eu quero hoje entregar minha vida a Cristo. Talvez você que fez a sua decisão ontem, quer confirmá-la nessa noite. Levante sua mão em nome de Jesus. Alguém quer fazer isso? Aqui embaixo, na galeria. Pastor, essa palavra me abençoa como crente. Eu estou sendo desafiado a mudar coisas na minha vida. Ore por mim. Levante sua mão, alguém aqui. Várias pessoas. Vamos ficar em pé. Vamos cantar esse louvor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir. Pode vir em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. Pode vir, podem chegar. E enche-me até que se ache só a ti. E então, pode vir. Usa-me, Senhor. Saia e venha, irmão, em nome de Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus está falando ao seu coração. Eu quero fazer um desafio aqui também, Pai. Você abençoar seu filho, o privilégio que você tem de tê-lo, ter minha filha querida aqui. E faça isso, né? Vamos cantar. Querido irmão, você quer vir à frente? Pastor, essa palavra me impactou. Ore por mim. Tem coisas que eu preciso acertar e essa palavra me impactou. Ore por mim. Ore por mim. Vamos cantar, irmãos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que Cheguem bem à frente, por gentileza. se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Cheguem mais à frente, por favor. Usa-me como um farol que brilha à
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que bom a gente ver famílias se abraçando, né? Pais abraçando os filhos. Obrigado, Dagmar. A sua dor e do seu marido tem abençoado a nossa vida. Eu quero encorajar a igreja a assumir o compromisso de, em se lembrando, e por muito tempo os irmãos vão se lembrar, que sustentem essa família em oração. É possível os irmãos fazerem isso? Amém? Nós vamos orar nesse momento, pedir a Sarinha, minha princesa, que ore, e depois então a gente impetra a bênção, finalizando o culto dessa noite. Quantos foram abençoados aqui? Amém. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, agora em Tua presença, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento que nós sentimos a Tua presença aqui, por esse momento, Senhor, em que nós podemos entender um pouco mais do Teu amor, do Teu consolo, Senhor, do Teu colo. Obrigada, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor está disposto a nos ajudar, o Senhor está disposto a nos dar a mão, e nós só precisamos pedir, Senhor. Obrigado porque o Senhor é nosso amigo em todo o tempo, o nosso conselheiro, o nosso Pai de amor, o nosso guia, o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque nós temos a vida, porque nós podemos te louvar, porque nós podemos te adorar, porque nós podemos acordar a todo dia, Senhor, e viver para a honra e glória do Teu nome. Senhor, muda a nossa mente, meu Pai, muda o nosso coração, Senhor, porque às vezes a gente não entende, às vezes a gente reclama demais de coisas simples, de coisas bobas, mas o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado de coisas que nem nós sabemos, Senhor. Obrigada por cada minuto, Senhor, que o Senhor nos dá, por cada minuto que nós podemos dizer que nós te amamos, Senhor. Obrigada pelos relacionamentos, pelas famílias, Senhor. Deus, eu te peço nessa hora que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor nos dê oportunidade, Senhor, de dizermos aos nossos pais, Senhor, aos nossos irmãos, o quanto nós os amamos. Senhor, não deixe que essa oportunidade se perca, Senhor. Que a gente nunca sinta arrependimento e culpa por não ter feito isso no tempo certo. Deus, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela Tua presença e pelo Teu Espírito passeando aqui, Senhor.
E conserva isso nos nossos corações no restante dessa semana. Que nós possamos, Senhor, a cada momento viver o Teu amor. Viver o Teu amor no trabalho, viver o Teu amor na faculdade, Senhor. Viver o Teu amor em casa. Que as pessoas possam ver em nós, Senhor, a Tua vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te agradeço agora pela vida da minha tia, que nessa história de dor, Senhor, tem nos abençoado tanto. Tem sido uma serva fiel, feliz, sempre alegre, Senhor, sustentada por Ti. Pela vida do meu tio também, lá em Sumaré. Esteja estendendo as Suas mãos sobre ele, Senhor, dando paz, consolo, conforto. Senhor, obrigada por mais essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus, que a Tua graça nos renove a cada dia. E agora que vamos para os nossos lares, eu peço que guardes Dagmar no seu retorno. Abençoa também seu esposo que nos assiste lá em Sumaré. Sejam renovados cada dia com o hálito fresco do Senhor. Tua graça sustentando, fortalecendo, Deus. Porque eles precisam tanto do Teu renovo. Obrigado por estas duas vidas tão preciosas. Agradecemos pela vida de Mirella e de Neto, Senhor. Te agradecemos, te louvamos por essas vidas que estão na presença bendita do Senhor. Pai amado, obrigado pelo exemplo que deixaram. Obrigado pelas marcas que deixaram, nosso tributo de gratidão a Ti. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Dá um abração aí na sua filha, no seu filho, e de forma assim muito tranquila, vamos em paz. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, e eu canto e louvo ao Rei, Ele é digno, e eu canto, adoro, diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei, Ele é digno. Eu canto
só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu canto e louvo ao Rei, eu canto, adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei, que é digno. Eu canto, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei.